Glória a Deus. Salmo 131, glória a Deus. Salmo 131, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, que diz assim, a palavra do Senhor: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Eu quero ler e quero que você repita em nome de Jesus. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Aplauda o Senhor e a sua palavra esta noite, porque nós esperamos no Senhor, nós esperamos em Deus. Aleluia. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Esse texto do Salmo 131, e no versículo de número 1, aqui o salmista Davi, que escreveu esse salmo, ele começa dizendo: Senhor, o meu coração não se elevou. O que quer dizer isso? Fala da humildade que Davi tinha diante de Deus. Meus irmãos, todos nós, para conquistarmos vitórias e bênçãos da parte de Deus, temos que ser pessoas humildes diante do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios. Estamos em Salmo, mas deixa marcado aí que depois nós voltamos, porque a nossa palavra hoje está baseada em Salmo 131, mas nós vamos percorrer outros textos também. Provérbios, capítulo de número 15, glória a Deus. Um pouco mais à frente, Provérbios, capítulo de número 15, a Bíblia diz no versículo, glória a Deus, 33, Provérbios capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Como a minha Bíblia é na linguagem Almeida Corrigida Fiel, e a maioria dos irmãos é Almeida Revista Corrigida, na sua Bíblia está: diante da honra vai a humildade. Então, irmãos, para Deus honrar a minha vida, para Deus honrar a sua vida, para Deus abençoar a minha vida, para Deus abençoar a sua vida e nos dar a honra, porque a honra é a bênção, a honra é o milagre, a honra é a vitória. Para nós recebermos a honra, os milagres e as bênçãos de Deus, temos que ser humildes diante do Senhor, sermos humildes na presença de Deus, porque sem humildade, irmãos, ninguém chega a nenhum lugar. Ainda falando sobre honra e falando sobre humildade, dentro do livro de Provérbios, vamos ler alguns versículos falando sobre honra e falando sobre humildade, para nós entendermos melhor o contexto do Salmo 131. Nós lemos o capítulo 15, vá comigo até o capítulo 18 de Provérbios, é só virar uma página. Provérbios capítulo 18, versículo 12, Provérbios 18, 12, diz assim a palavra, Provérbios 18, 12: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. É parecido com o versículo que nós acabamos de ler, mas observe o começo do texto: o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Irmãos, a forma da pessoa que se diz de Deus ser abatida, abatida quer dizer ser derrotada, é quando a pessoa é soberba. A pessoa soberba, ela não respeita ninguém. A pessoa soberba se acha melhor do que todo mundo.
A pessoa soberba, ela se acha, como diz os ditados do mundo aí fora, se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, se acha a pessoa mais importante, se acha superior a todos. Mas, irmãos, o maior exemplo de humildade é o Senhor Jesus. Jesus sendo rei, Jesus sendo Deus, Jesus sendo dono do mundo. Ele andou com todos, Ele comeu com todos, Ele amou a todos, Ele ajudou a todos. Ele nunca se desfez das pessoas, Ele nunca se sentiu superior a ninguém, porque Ele sabia que a humildade trazia Deus para perto da pessoa. Irmãos, para Deus te dar vitória, temos que ter a humildade. O texto está dizendo: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Nós lemos o capítulo 18, vamos até 10 capítulos antes, capítulo 8, só Provérbios, vamos ficar só em Provérbios por enquanto. Provérbios capítulo 8, capítulo 8 de Provérbios, capítulo 8, e o versículo é o 18, Provérbios capítulo 8 e versículo 18: riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Riquezas e honras estão comigo. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, quem poderia estar dizendo esta palavra, senão o nosso Deus? Riquezas e honra estão comigo. Tudo está com Deus. A nossa vitória está com Deus, a cura está com Deus, a libertação está com Deus. Eu estava ouvindo hoje uma pessoa pregando, ontem eu estava ouvindo uma mensagem, uma ministração, e durante toda a ministração que eu ouvia, um versículo me saltou a atenção da ministração que eu estava ouvindo ontem. É o versículo que todos nós conhecemos, e eu sei que você gosta muito desse versículo, o Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluia. O texto da palavra do Senhor está dizendo para nós: riquezas e honra estão comigo. Se Jesus no passado honrou pessoas, Ele honra no dia de hoje. Se no passado Jesus prosperou pessoas, Ele prospera hoje. Se no passado Jesus curou pessoas, Ele cura pessoas hoje. Se no passado Jesus libertou pessoas, expulsando demônios, expulsando espíritos malignos, expulsando males, Ele faz isto hoje, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele está vivo e para sempre Ele é Senhor, aleluia, glória a Deus. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Observe o versículo: bens duráveis, quer dizer, bênção que nunca se acaba, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de vitória, aleluia. Por isso você pode orar, por isso você pode buscar, por isso você pode crer de todo o seu coração, porque Deus tem a vitória que você precisa, aleluia, glória a Deus. Vamos ler agora o capítulo 22, ainda de Provérbios, Provérbios capítulo 22. Tudo que eu estou pregando aqui é baseado no versículo 1 do Salmo 131, no qual ele fala sobre honra e humildade. Como o Salmo tem 3 versículos só, eu estou apenas na primeira parte do versículo, depois eu vou chegar nos outros. Provérbios, agora é o capítulo 22, e o versículo é o versículo de número 4. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Veja que versículo lindo. O galardão do Senhor. Sabe o que é galardão na Bíblia? Recompensa de Deus. A recompensa, então nós podemos ler o seguinte: a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riqueza. Aleluia, a recompensa de Deus. Mas o versículo está dizendo: o galardão da humildade e o temor, ou seja, a pessoa que é humilde diante de Deus. E a palavra temor não é medo de Deus, embora em alguns textos da Bíblia, eu estava até lendo isso ontem, a Bíblia usa às vezes a expressão temor para se referir a medo, mas também usa a expressão temor para representar respeito a Deus.
Na Bíblia, temor significa tanto medo como significa respeito. Mas nesse texto aqui não mostra a intenção do medo, mas sim do respeito ao Senhor. Porque a pessoa que é humilde é uma pessoa que respeita. A pessoa que é humilde diante de Deus é uma pessoa que é educada. Você nunca vai ver uma pessoa mal educada sendo humilde. Quem é mal educado? O soberbo. Porque o soberbo, eu já falei agora há pouco, se acha melhor do que todos, mas o humilde não. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Novamente ele está falando da bênção de Deus. Quando nós somos humildes diante do Senhor e respeitamos as coisas de Deus, respeitamos o que Deus fala na sua palavra, respeitamos aquilo que Deus nos entrega, aquilo que o Senhor é, Deus tem riquezas. E o texto fala 3 bênçãos, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Aleluia. Riqueza podemos trazer aqui, talvez por prosperidade. Nós podemos dizer, honra pode dizer sobre Deus honrar a nossa vida. E vida, podemos dizer sobre cura, sobre libertação de alguma doença, de alguma enfermidade, de algum mal. A vida de Deus, Deus não quer que você morra, Deus não quer que termine os seus dias, Deus quer dar vida para você. Então abra o seu coração para o Senhor esta noite. Deus tem vida para você, Deus tem vida para a sua casa, Deus tem vida para o seu casamento, Deus tem vida para o seu filho, Deus tem vida para a sua filha, Deus tem vida para o seu esposo, para a sua esposa, Deus tem vida para fazer mudança em você e em sua casa e em sua família. Aleluia. E para terminar sobre a questão da honra e da humildade, vamos ler só mais um versículo em Provérbios. Agora vamos no capítulo 29, Provérbios capítulo 29. Capítulo 29. Lembrando que eu só estou baseando no primeiro versículo do Salmo 131, falando sobre honra e humildade. Capítulo 29 de Provérbios, agora é o versículo 23. Provérbios capítulo 29, versículo de número 23, que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. A soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. Então a soberba abate a pessoa, mas a honra o mantém de pé. Aleluia. Mantenha-se em pé na presença do Senhor, sendo humilde na presença do Senhor. Aleluia. Agora vamos voltar novamente no Salmo 131. Nós lemos e explicamos o primeiro versículo. Salmo 131 novamente. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Senhor, o meu coração não se elevou, os meus olhos não se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em muitas elevadas para mim. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. E a minha alma está como uma criança desmamada. O versículo 2 fala o quê? Senhor, eu estou descansando na tua presença. Eu estou como uma criança que está nos braços da sua mãe após ser alimentada. Quando uma criança ela é alimentada, quando ela é recém-nascida, quando ainda é um bebê e a mãe a amamenta, dá leite, dá alimento, o que a criança faz depois? Ela dorme, ela descansa, ela sonha, ela fica em paz, porque sabe que a mãe está cuidando dela. Ah, igreja do Senhor, alegra o teu coração que Deus está cuidando de você. Deus tem cuidado dos teus sonhos, Deus tem cuidado dos seus projetos, Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado de cada um de nós todo dia. A minha alegria, meus irmãos, é saber que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Podemos descansar nos braços de Deus, porque Deus está nos segurando com os seus braços poderosos e dizendo: descansa que eu estou cuidando de você. Aleluia. Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar a nossa mensagem e partir para o final, vamos até o versículo 3. Partir para o final, não é terminar. E eu não vou usar a frase clássica porque eu não vou terminar agora não. Salmo 131, versículo 3. Nós lemos o 1, explicamos o 1, lemos o 2
explicamos o 2, vamos ler agora o terceiro e explicar o terceiro. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Eu vou ler 2 versículos, irmãos, mostrando o que significa esse texto. Primeiro, nós vamos no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, quase no final da Bíblia. Você abre em Apocalipse e depois você vai voltando. 1 Pedro, capítulo de número 5. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome de Jesus. É bom e maravilhoso saber que Deus está cuidando de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da minha vida e da sua vida. 1 Pedro, capítulo de número 5, e o versículo é o versículo 7, que diz assim: 1 Pedro 5, 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que a Bíblia está dizendo? Deixa na mão do Senhor o seu problema. A ansiedade representa o problema, representa a luta. Deixa na mão do Senhor. O texto está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa na mão de Deus, e Deus está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando de cada um de nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Coloque o desemprego na mão do Senhor, coloque a situação da sua família na mão do Senhor, coloque as suas lutas na mão do Senhor, coloque os seus problemas na mão do Senhor e fala: Deus, eu não consigo resolver, eu cheguei até aqui, mas daqui para frente, Senhor, eu conto com a tua ajuda. E pode contar mesmo, porque o teu Deus é vitorioso, o teu Deus é maravilhoso, e Ele vai te ajudar, e você vai vencer essa luta, em nome de Jesus, aleluia. Vamos até o Salmo capítulo 37, Salmo capítulo 37. Glória a Deus. Salmo capítulo 37. Aleluia. Salmo capítulo 37. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 5. Salmo capítulo 37 e versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Eu gosto da tradução Almeida Revista Corrigida, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo Deus faz. Deus pode tudo. Eu não posso tudo, você não pode tudo, nós não podemos tudo. Mas, irmãos, vamos ter a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Deus pode tudo, Jesus pode tudo, todo o poder está na mão do Senhor. Em Mateus 28, Jesus está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus pode tudo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos no versículo 3 do Salmo 131, no começo diz: espera Israel no Senhor. Veja o que a Bíblia diz um pouco mais à frente, no livro de Jó. Jó, glória a Deus, livro de Jó. Mais à frente não, voltando. Jó é antes, Jó não é depois não. Antes de Salmo, Jó, capítulo de número 11. Jó, capítulo de número 11. Glória a Deus. Jó, capítulo 11, e o versículo é o versículo 18. Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 11, versículo 18: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Aleluia. E terás confiança.
o texto fala, e terás confiança. Aí eu lhe pergunto, a sua confiança em Deus, como ela está? Será que o teu coração ainda expressa fé? Será que você ainda expressa fé? Ou será que você desanimou, desacreditou? Ou se até pensar, está duvidando de Deus? Não duvide, não desanime o seu coração, continua confiando no Senhor. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai olhar em volta e vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai estar seguro, porque Deus vai trabalhar em seu favor. Você estará seguro, porque Deus vai agir na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Salmos 39 agora. Salmo capítulo 39, agora é para frente, agora não é voltando não. Salmo capítulo 39, Salmo capítulo 39, Salmo capítulo 39, é o penúltimo versículo que eu leio, depois desse só leio mais um versículo e termina. Acho que eu posso falar a frase hoje, né? Estou sendo breve essa noite. Estou pregando há 22 minutos, estou sendo breve. Só vou ler mais um versículo depois e termino. Salmo 39, versículo 7, diz assim. Salmo 39, 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Aleluia. Será que você pode dizer isso no seu coração? A minha esperança está no Senhor. Será que você pode olhar para a doença e dizer: doença, eu não espero nada de você, eu espero a cura que vem do Senhor? Será que você pode olhar para a miséria, olhar para o desemprego, olhar para as lutas na sua casa, olhar para as lutas da sua vida e falar: eu não espero nada de vocês, a minha esperança está em Deus, eu estou olhando para o alto, é do alto que virá o meu socorro, é no Senhor que eu espero, é no Deus Todo-Poderoso que eu espero, é em Jesus que eu estou esperando. A minha vitória, ela virá do Senhor, aleluia, virá de Deus, aleluia. Agora, pois, o que espero eu? A minha esperança está em Ti. Esse versículo é tão lindo que eu acho que eu vou até colocar ele no status do WhatsApp depois, quando terminar o culto. E para finalizar, Salmo 146, Salmo 146, é o último versículo que eu leio essa noite. Salmo 146, aleluia, nossa esperança está no Senhor, esperamos o Senhor. Salmo 146, versículo de número 5, Salmo 146, versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó para o seu auxílio. Auxílio quer dizer o seu ajudador. Nós temos Deus por nosso ajudador, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Aleluia. A nossa esperança está no Senhor Deus. Eu finalizo a minha pregação dizendo: a nossa esperança só está em Deus, não está na luta, não está no problema. Nós não esperamos de políticos, nós não esperamos de pessoas, nós não esperamos de homens da terra, de mulheres da terra, não esperamos de circunstâncias da terra, esperamos em Deus. E quem espera em Deus sempre recebe a vitória. Espera no Senhor. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.